tal dos discos voadores. Ultimamente, alguns objetos voadores não identificados estão sendo notícia no mundo inteiro. Mas o que poucos sabem é que aqui no Brasil já tivemos um episódio até mais impressionante, que ficou conhecido como a Noite dos Discos Voadores. Você já tinha ouvido falar nisso? Ainda não? Então roda a vinheta. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um alienígena, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo pra toda a galáxia, mano. Belezinha? Ok. Então é isso. Bora pro vídeo. Tudo começou no início da noite de 18 de maio de 86. Quando um operador da torre de comando do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, chamado Sérgio Mota, fez o primeiro avistamento do objeto voador não identificado. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho, pô, mas... Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, nem vai pra esquerda nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. Depois de ficar impressionado com o que viu e comunicar à torre de Brasília, Sérgio detectou que havia uma aeronave próxima ao local e pediu para que um piloto fosse até lá confirmar se era um OVNI. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse. O tal piloto foi atrás do objeto para tentar identificá-lo e a Torre de São Paulo também foi alertada sobre o que estava acontecendo, sendo algo inédito na história do Brasil. Positivo. Ele tá perseguindo o troço. Tá perseguindo o troço? Ela tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Só que depois de algum tempo, a perseguição acabou, pois seja lá o que fosse aquela luz, ela desapareceu dos radares tanto para o controlador quanto para o avião que estava na sua cola, o que deixa tudo ainda mais estranho. Vale ressaltar que esse piloto era ninguém menos que Osiris Silva, um coronel que estava voltando de uma reunião com o até então presidente do Brasil, José Sarney, já que no dia seguinte ele mesmo assumiria a presidência da Petrobras, ou seja, o cara era um sujeito sério e de confiança. Para mim parecia um astro na realidade, talvez um pouquinho mais, num diâmetro maior em cima do que do lado. O copiloto de Osiris, Alcir Pereira, também avistou o ponto luminoso e confessou que não ficou tão calmo como o coronel que guiava a aeronave, já que os movimentos não pareciam ser de um avião comum. Ele teve a capacidade de ficar um pouquinho mais calmo do que eu, bem mais calmo. Onde que uma coisa dessas teria ido parar, mano? Não é possível que exista só a gente nessa galáctica! Pouco tempo depois do OVNI desaparecer e deixar aqueles poucos envolvidos com a pulga atrás da orelha, a situação tomou outra proporção, pois a Torre de São Paulo detectou mais 3 objetos parecidos com aquele e informou o controle de Brasília. 21h20. Brasília confirma a presença de sinais no radar. Apesar de ninguém conseguir dizer do que se tratava e ainda não terem sucesso em se aproximar dos objetos, o número de aparições no céu ia aumentando cada vez mais. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns cracks por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Algo assim não poderia ser apenas especulado, né? Já que um objeto voador não identificado oferecia perigo para a população. Poderia ser desde uma nave extraterrestre até um avião de outro país querendo invadir o nosso território. Justamente por isso, mano, as forças aéreas foram acionadas e caças F-5 foram enviados para investigar essa movimentação nada normal. No total foram 5 aeronaves enviadas. A primeira tentou se aproximar para identificar uma bola luminosa que havia avistado, porém o objeto fugiu em alta velocidade e despistou o avião militar.
Segundo um capitão envolvido no caso, a velocidade em que esses OVNIs se movimentavam não era nada normal, algo em torno de 15 mil km por hora, sendo que os jatos mais rápidos que existem atualmente chegam a no máximo 4 mil. Caraca. Outro caça estava sendo comandado pelo capitão Brizola, que decolou pensando ser um treinamento, mas que depois foi informado sobre os tais avistamentos. O plano era que ele se aproximasse o máximo possível para interceptar o objeto, mas eles não apareciam em seu radar, apenas para a torre de controle que foi dando as coordenadas, avisando que os 5 OVNIs estavam se aproximando cada vez mais dele. No final, nenhuma das aeronaves militares se aproximou a ponto de conseguir contatar, abater ou interceptar qualquer uma das luzes que apareceram naquele dia. Depois do episódio, é claro que esse se tornou o principal assunto da mídia brasileira, né? Uma coletiva com militares envolvidos, comandantes de alta patente e até mesmo o ministro da Defesa da época admitiram que cerca de 20 objetos voadores não identificados sobrevoaram os céus brasileiros por um total de 3 horas e desapareceram sem deixar qualquer vestígio. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O ministro Moreira Lima ainda explicou que os radares captavam apenas objetos metálicos, superfícies sólidas ou nuvens muito densas. Porém, apenas nuvens não se comportariam dessa maneira, né? Ainda informou que as forças aéreas iriam realizar um relatório oficial sobre esse caso, que ficou imortalizado como a noite dos discos voadores. Outras informações sobre o episódio começaram a pipocar para todo lado, mostrando que as luzes não foram vistas apenas pelos militares ou pelas torres de comando, mas também por 2 voos comuns, um Boeing 707 cargueiro e um voo comercial com tripulação. Ambos afirmaram ter detectado algo inexplicável em seus radares. Também houve uma testemunha em terra. Ele era Zé Dantas, um famoso compositor da época que deu declarações dizendo ter avistado bolas luminosas no céu daquela noite enquanto dirigia pelo Rio de Janeiro. Mas, além dele, vários outros relatos foram feitos no restante do país e a notícia tomou conta de todos os veículos de comunicação. Claro que em 1986 a principal maneira de se informar era através da TV aberta, né? E no primeiro domingo após os eventos, o Fantástico fez uma reportagem falando sobre o caso para a população brasileira. Imagina só como o pessoal deve ter ficado em choque. Ainda mais porque nos dias seguintes, o jornal Vale Paraibano publicou algumas fotos do que teriam sido objetos vistos pela população naquele mesmo dia. Depois de receber várias ligações, o fotógrafo Adenir Brito conseguiu ficar em um local alto e fazer esses registros. E ele mesmo diz que parte do material foi confiscado por um militar / cientista da NASA que apareceu na redação do jornal, do nada. O oficial americano que recolheu os negativos do fotógrafo foi o J.J. Huttak, que chegou a vir no Brasil anos depois para falar do caso e de como ele realmente pegou esse material e levou para fora do país. E se o caso chamou a atenção até da NASA, é porque aqueles OVNIs não eram caças superpotentes dessa potência mundial, como muitos achavam na época. Apesar desse confisco, ainda há esperança de que existam registros oficiais que a aeronáutica ainda não tornou públicos, uma vez que pelo menos 2 dos caças enviados para a missão tinham câmeras gravadoras e podem ter feito imagens do que os pilotos viram naquela noite. Especificamente no caso de 19 de maio de 1986, nós temos informações de que não sei se todos, mas pelo menos 2 dos caças decolaram com câmeras também.
Então, assim, existem a filmagem dos caças que filmaram o voo e os OVNIs. Você lembra que eu falei que as forças aéreas haviam se comprometido em realizar um relatório oficial sobre a noite dos discos voadores? Acontece que isso nunca aconteceu. Bom, na verdade aconteceu, né? Mas ninguém ficou sabendo. A promessa era que seria liberado em 90 dias, porém se passaram anos e o tal relatório permaneceu secreto. As forças aéreas chegaram a dizer que não haviam feito um relatório por ter sido um caso inconclusivo. Depois disseram que era defeito dos aparelhos das aeronaves, mas depois de muita pressão, eles finalmente liberaram os arquivos somente em 2009. Neles estão relatados tudo o que aconteceu naquela noite, com alguns detalhes que não haviam sido divulgados na época. Como, por exemplo, a capacidade de voar em velocidade supersônica e reduzirem bruscamente no mesmo instante e vice-versa, algo impossível para aquela época. Também foi concluído que os objetos eram sólidos e só poderiam estar sendo controlados por algo inteligente, já que além de manobras, eles voavam em uma formação perfeita. Então, basicamente, o relatório confirmou que, em maio de 86, nossa Força Aérea registrou uma tecnologia muito à frente da nossa e que nunca foi identificada até os dias de hoje. Ou seja, tudo indica que os aliens vieram aqui no Brasil, deram um rolê pelos céus e depois foram embora sem problema algum. Aí sim. Os ufólogos e especialistas na área lutam para que todo o material registrado da famosa noite dos discos voadores seja liberado para o público, porém a Força Aérea ainda esconde essas informações. Imagina quantos outros segredos que estão escondendo da gente. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aqui na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.